E aí galera, esse é mais um episódio do canal Junto e Misturado e estamos aí para misturar mais um vídeo. Nesse vídeo eu estarei falando um pouco sobre história, que é um assunto também que me atrai muito, eu gosto de ouvir muito sobre história. E nós estarei nesse episódio relembrando alguns generais antigos, um dos maiores generais do mundo. Eu fiz meio que um top, entendeu? Dos melhores generais da história de todos os tempos. Mas esse top pode ser muito variado, né? Porque dependendo de historiadores e pesquisadores, cada um deles pensa um pouco diferente e sobre os aspectos, porque é muito difícil avaliar um general, porque você tem que avaliar ele sobre toda a vida dele, tanto quanto conquista, quanto exército, como táticas e estratégias. Mas eu estarei começando esse top falando sobre um que é bastante conhecido, que é Leônidas. Esse que foi eternizado pelos filmes lançado 300, né? Que realmente foi um grande filme que vendeu muito, mas a história dele é um pouco diferente da do filme. No filme meio que enfatizaram muito ele, botaram ele meio que como um ser quase mágico, porque colocaram ele na batalha de Termópilas, que realmente existiu, que foi a maior batalha da vida dele, de Leônidas, que ele foi com 300 homens contra o grande exército persa, que na época o exército persa era realmente muito temido, porque era um reino muito grande do atual rei, que era o Xerxes. E na batalha ele não foi apenas com os 300 homens dos 300, na verdade ele tinha mais ou menos um exército de 7 a 9 mil homens, mais ou menos. Mas espartanos mesmo que foram com ele era apenas 301, que era ele mais os 300 dele. Os outros demais homens eram homens próximos a Esparta, vilarejos que seriam aliados, e também ele saiu durante indo a Termópilas pedindo ajuda e recrutando esses homens. Durante a guerra de Batalha de Termópilas, eles lutaram em aproximadamente uns 3 dias, eles conseguiram permanecer em Termópilas, e nesses 3 dias eles derrotaram cerca de 20 mil persas, ou seja, derrotaram muito, cerca de 7 mil homens contra 20 mil, foi uma grande vitória deles. Porém, o rei Xerxes conhecia um pastor local que ensinou para ele um caminho que ele poderia dar a volta por Termópilas, ou seja, Termópilas era o único caminho que eles poderiam passar para chegar em Esparta. Porém, ele aprendeu uma nova rota que ele poderia dar a volta e pegar eles por trás. Leônidas, sabendo já disso, que Xerxes já sabia de outro caminho secreto, ele já sabia que já estava condenado à morte. E por causa disso ele dispensou homens que quisessem ir embora, né? Mas com o exército que ele tinha de 7 mil homens, os 300 deles todos ficaram, e dos 7 mil homens apenas ficou 1000. Os que não eram espartanos decidiram lutar e ficar até a morte. Porque também os espartanos eles não poderiam fugir, né? Eles eram homens já treinados para a guerra, ou seja, se eles tentassem fugir, mesmo que eles fossem voltar para Esparta, eles seriam mortos lá. Porque até as mulheres, quando os seus maridos ou filhos iam para a guerra, elas tinham tipo meio que um termo já de se despedir deles, comum entre elas, que seria volte com o seu escudo ou sobre ele, ou seja, seria morrer em cima do escudo, que eles tinham essa costume de morrer em cima do escudo, que significaria que ele teria lutado até o seu último fôlego. E Leônidas permaneceu, ele até disse aos homens, quando foi dispensar ele, disse: almocem comigo hoje e à noite jantaremos no inferno, porque já sabia que estava condenado. Mesmo assim, 1000 homens ficaram com ele, mais os 300 dele. E ele permaneceu a luta até o final. No filme mostra ele derrotando os Imortais, que era um exército especial persa que nunca tinha perdido. Mas isso também foi meio que enfatizado, por causa que os Imortais não chegaram a lutar contra Leônidas. Esse exército especial de Xerxes não chegou a enfrentá-los. Eles foram mortos mesmo por soldados tipo comuns, mas eram um exército muito grandes, eram milhões de homens. O exército persa era muito temido na época. E eles acabaram conseguindo e conquistaram e derrotaram o Leônidas, e no último minuto Xerxes ainda reconheceu ele como um grande guerreiro pela sua coragem, mesmo ele sabendo que já estava condenado, ele ficou até o último minuto, e ele deu a oportunidade para Leônidas se ajoelhar e se render. Porém, Leônidas não aceitou
e quis lutar até o último momento e foi morto e deceparam a sua cabeça, crucificaram e tal. Mas foi um nome muito reconhecido como generais, não somente pela sua bravura, mas pelas suas técnicas e táticas de guerra, pela sua tática inteligente de ter permanecido em Termopilas e também pela sua bravura. E o próximo da lista é Gengis Khan. Gengis Khan foi um grande líder mongol na época e ele teve grandes conquistas. Gengis Khan conquistou aproximadamente, historiadores dizem que foi 20 milhões de quilômetros, ou seja, é o espaço que tem 2,5 vezes o Brasil, ou seja, seria como se ele conquistasse o Brasil 2,5 vezes, todo o território. E ele conseguiu conquistar até a China, com a sua grande muralha, que achava que protegia ela de qualquer coisa, ele foi capaz de conquistar todo o país da China. E assim, ele não tentou realmente enfrentar a muralha, ele foi mais inteligente e simplesmente contornou a muralha. Ou seja, eu sei que muita gente não sabe, acha que não existe fim à muralha, mas sim, existe um fim, olha aí. Aí ele pegou e contornou a muralha, invadiu a China e começou a dominar os vilarejos, as cidades, até chegar em Pequim. Porém, quando ele chegou em Pequim, que era a cidade central da China, ela era protegida por outra muralha com cerca de 12 metros, ou seja, ia ser praticamente impossível ele tomar aquela cidade. Então, a ideia dele foi permanecer ao território, ao lado de Pequim, e impedir que qualquer provimento ou suprimentos fossem fornecidos lá, ou seja, ele pegava esses suprimentos, roubava e dava para o seu exército. Assim ele acabou conquistando Pequim, que o povo que estava lá ou ia sair ou ia morrer simplesmente de fome lá dentro. E ele também ficou conhecido pela sua tática de guerra de ter criado um novo tipo de arco. Todo mundo usava um arco longo, todos os outros povos europeus, tais, da Ásia, e ele criou um arco recurvo composto. Era um pequeno arco que tinha uma potência maior do que os arcos comuns. E com isso ele criou um exército especializado. E esses homens conseguiam cavalgar e atirar flechas ao mesmo tempo, e as flechas deles conseguiam chegar a uma distância maior do que outros arqueiros. Então ele teve uma grande vantagem com esse seu exército, já que ele conseguia derrotar vários homens de longe, e as flechas dos outros que usavam o arco comum, era o arco longo, não conseguia chegar até o exército dele. E com isso ele teve grande conquista, dizem especialistas que ele conquistou até 1/4 da população mundial. E o próximo da lista é Alexandre o Grande. Nessa lista que eu botei, nesse top 3, pode ter uma grande diversificação entre quais que outros generais grandes que tiveram também, que não está na lista, tipo Júlio César, tipo Solimão, até Mehmed, são outros generais muito famosos que tiveram grandes conquistas, mas, como eu disse, é difícil você colocar eles no top, por causa que cada um teve conquistas diferentes, ou seja, teve estratégias diferentes, é difícil você colocar qual seja um melhor do que o outro. Então, se você botar um top sobre generais, você vai ver pode até ter outros nomes diferentes do que eu posso estar falando. Mas o meu primeiro da lista seria o Alexandre o Grande, e esse é unânime entre todos os historiadores e especialistas, que Alexandre o Grande foi o maior general de todos os tempos, porque a sua conquista foi realmente, parece até um conto de fadas, porque ele assumiu o reino de Macedônia, que era de Filipe II, seu pai. Aí ele assumiu aos 20 anos. Ele sempre teve Aristóteles, o grande filósofo, como professor. E aos 20 anos, desde que ele assumiu, ele já tinha uma sede muito grande por conquistar outros povos ou expandir o seu território. E ele fez isso, uma campanha gigantesca no mundo todo, em cerca de 10 anos. Ou seja, dos 20, no momento que ele assumiu, dos 20 anos até os 30 anos da vida dele, ele passou só guerreando e conquistando o território. Apesar do nome Alexandre o Grande, ele era um homem de baixa estatura, mas era chamado de Alexandre o Grande ou Alexandre Magno pelos seus grandes feitos e conquistas. E ele era simplesmente fantástico, por causa que ele tinha grandes métodos de estratégia e táticas, e simplesmente porque ele ia no campo de batalha e ficava na linha de frente.
Ou seja, homens tinham medo de batalha de frente porque provavelmente seriam mortos, os que lá lutavam na frente. Mas não, ele era tipo um dos únicos reis que fazia isso. Ele ia para a linha de frente e era o primeiro homem a atacar em todas as lutas. E desses 10 anos, de todas as batalhas que ele teve, ele ficou invicto, ou seja, ele não perdeu nenhuma e nem morreu em batalha. É lógico que ele se feriu várias vezes, durante batalha, joelho, peito e tal, braço, mas em todas as lutas ele se recuperava e ia de novo para a linha de frente, ou seja, ele não tinha medo da morte, e isso motivava muito o exército dele, que viam que o rei deles lutava ao lado deles. E Alexandre o Grande conquistou vários territórios, ou seja, foi capaz de derrotar, até o que eu falei anteriormente, que foi o que derrotou Leônidas, o exército persa. Ou seja, ele derrotou o exército persa, que todos acreditavam que era praticamente impossível, porque tinha milhões de homens no exército, ele foi capaz de dominar e se tornou o rei também da Pérsia. E o território dele ele foi expandindo, 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 e chegou uma hora que ele expandiu tanto, que ele disse que iria até os confins do mundo conquistar mais. Ou seja, ele foi para a Índia, que era um local super longe da onde que ele ficava, que era Macedônia, e ele foi para lá com o intuito de também conquistar a Índia. Porém, ele não se deu muito bem tentando conquistar a Índia, por causa que a Índia era um território muito difícil, muito escasso de suprimentos, e ele conseguiu, ainda tinha que, para invadir a Índia, ele tinha que passar por montanhas, ou seja, territórios cansativos e áridos, mas ele foi conquistando vários vilarejos próximos à Índia, que era o aliado deles, e a Índia, já sabendo da fama de Alexandre o Grande, não quis guerrear com ele. Porém, para Alexandre poder invadir a Índia, ele tinha que passar por um rio que chamava Rio Ganges. Esse rio era um rio muito largo e profundo. E a Índia estabeleceu soldados e elefantes de guerra, que os indianos tinham muito costume disso antigamente, de treinar elefantes para a guerra, e colocou do outro lado da margem, logo esperando ele. Ou seja, ia ser uma vantagem muito grande para eles se eles fossem tentar atravessar o rio. E ele ainda pensou nisso, vendo aquele exército desafiando ele, e do jeito que ele gostava de guerra, ele ainda tentou isso, mas o seu general na época implorou para ele não fazer isso, porque os homens já estavam totalmente cansados, estressados por passarem anos guerreando, e o local era muito ruim, ou seja, eles estavam sofrendo muito para ficar naquele local, e eles também queriam voltar e ver as suas famílias. E Alexandre o Grande, ponderando isso, viu que o exército também já não estava com um ânimo muito bom, ele decidiu voltar e desistiu de conquistar a Índia. Porém, ainda permaneceu em locais próximos à Índia, em vilarejos que ele tinha dominado, ele permaneceu tendo essa influência. E após isso ele retornou e ficou em Babilônia, isso ele já tinha 30 anos de idade, e parou de tentar as suas conquistas. Manteve somente os territórios que ele tinha e morreu aos 32 anos de idade, ou seja, ele ficou apenas 2 anos da vida dele sem guerrear e logo depois morreu, e morreu de uma maneira meio que besta, que foi... tem 2 hipóteses, né, que os historiadores dizem que citam a morte dele. Uma é que ele bebeu muito e logo depois de uma festa ele teve uma febre, e essa febre foi acabando com ele aos poucos, e depois de 10 dias ele morreu. E outro historiador diz que ele, na verdade, bebeu muito, mas que a bebida devia estar contaminada, ele não teve febre, mas após um tempo ele acabou morrendo. Ou seja, são histórias muito parecidas, né? E ele ficou pelo menos 10, 15 dias de cama e logo depois morreu. E muitos soldados que admiravam ele gostariam de ver ele. Os soldados, tipo, amavam ele, idolatravam ele, e permitiu que entrasse na sala dele, mas apenas não falasse nada, apenas assinassem e saísse andando. E o grande problema que criou dentro de toda a conquista dele é que ele não colocou um sucessor. Ele tinha filhos, mas não designou qual seria o sucessor dele, porque ele achava que iria morrer, mas acabou morrendo, e o reinado dele arruinou com isso, porque ele causou uma grande guerra civil, já que ele não tinha colocado ninguém no poder. Cada um dos filhos deles achava que tinha o direito de ser o sucessor, e isso criou uma guerra civil e foi deteriorando todo o território dele. Mas perante a história não teve, pelo jeito acho que nunca vai ter, um grande general e conquistador como Alexandre o Grande. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio, espero que vocês tenham algum interesse por história, porque eu estarei trazendo outros fatos importantes sobre história. E se inscrevam no canal, o canal já está aqui, ó, botei até na página aqui. Se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, comentem e divulguem se vocês puderem. E espero que vocês tenham gostado, e até o próximo episódio.